pandeiristas! Tudo bem com vocês? Eu sou Rafael Toledo, professor da Escola de Choro de São Paulo, e essa é a versão online do nosso curso de pandeiro. É a terceira de 4 aulas que irei gravar aqui para a turma avançada, sobre a música Flamengo do grande Bonfilho de Oliveira. Lembrando que todo esse material que os professores estão gravando está todo organizado e disponível no nosso site. Então eu vou deixar aqui na descrição o link do nosso site. Você vai lá, acessa todo esse material, tá certo? Bora para nossa aula. Muita gente me pergunta como que eu toco samba ou choro sambado no pandeiro de couro. E eu falo que para mim não tem diferença a base rítmica do choro sambado e do samba. Para mim eu toco da mesma maneira, aquela mesma base que eu faço no choro. Eu toco o choro sambado e o samba com essa base. Esse é o ritmo que vai predominar nesses 3 estilos. O que vai mudar de choro para choro sambado e samba são as variações. E é aqui que eu quero chegar na variação de choro sambado. A variação de choro sambado, ela é baseada no tamborim, naquela clave do tamborim. Tac, 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 tac. Vou até soltar um tamborim aqui que eu separei para vocês. Então é essa clave do tamborim que eu quero tentar trazer para o pandeiro de couro. Lógico que eu não consigo tocar todos os acentos que está rolando ali no tamborim. São instrumentos totalmente diferentes. Aqui tem a platinela que fica preenchendo, mas eu vou tentar pegar uma parte, né, algumas partes do tamborim que lembre essa levada do choro sambado ou do samba, para trazer aqui para minha variação de choro sambado. Então a gente começa com essa parte no tamborim. Tec, tec, tá. Tá certo? Aqui vai estar fechado minha mão, meu pandeiro, a pulsação no tempo 1, fechado. Eu vou fazer dedão, ponta e dedão no segundo tempo aberto. Então vai ficar mais ou menos assim. Tá certo? Esse é o tempo 1. De novo. O segundo tempo, eu vou fazer a base do choro normal, como eu faria tocando o choro. Então, primeiro tempo, segundo. Até com aquele grave na quarta semicolcheia. E já vou cair no primeiro tempo de novo, né? Com o dedão fechado. Agora, vamos chamar esse tempo de terceiro tempo, pensando num samba em 4x4, apesar dele ser em 2x4, mas aqui o ciclo do tamborim é em 4x4, então vou falar dessa maneira. Tempo 1, tempo 2, tempo 3 e tempo 4. Então no terceiro tempo, tempo fechado, eu vou dar o dedão fechado e depois eu vou dar 2 acentos com a ponta dos meus dedos, buscando aquele acento que eu trago o pandeiro, que é uma rotação da mão esquerda. Então vai ficar assim, ó. Esse som aqui é como se eu fosse tirar o grave da ponta dos dedos, só que ele pressionando a pele. E aí eu já vou cair no quarto tempo
com o polegar aberto. E choro. Então aqui a gente fez o ciclo completo do tamborim, do choro sambado, trazendo para o pandeiro de couro. Vamos colocar o metrônomo a 55 BPM para a gente fazer só essa primeira parte do choro sambado. Tac, tac, tung, tica, tum, tica, tung, ticum, tac, tac, tung, tica, tum, tica, tung, tica. Dois, e dois, e. Beleza? Agora eu vou fechar meu pandeiro aqui para vocês treinarem só com o metrônomo. Tac, tac, tung, tica, tum, tica, tung, tica, tac, tac, pum, ticum, tum, tica, tung, tica. Dois, e. Beleza. Agora a gente pode substituir aqueles acentos que eu estava falando, que eu faço com a ponta dos dedos pressionando, aqui como se eu fosse tirar um grave pressionando a ponta dos dedos. Em vez de fazer esses acentos, eu vou colocar o tapa. Então vai ficar mais ou menos assim. Aquele tapa que eu ensinei no segundo vídeo. Dá para dar uma olhadinha lá, relembrar ele, para a gente aplicar ele aqui no choro sambado. Então vou botar o metrônomo de novo a 55 e vamos tocar um pouco. Tuk, tuk, tum, ticando, ca, tica, tum, ticum, tuk, tuk, tum, ticando, ca, tica, tum, tica. Dois, e dois, e. Muito bem, agora vou baixar meu pandeiro e vocês estudam um pouquinho essa levada com o metrônomo. Tung, tica, 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 tung, tica, tuk, tuk, tung, tica, 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 tung, tica. Dois, e.
Muito bem, agora para complementar um pouquinho mais essa variação de choro sambado, eu vou começar a soltar alguns graves contínuos no segundo tempo. Não sei se vocês perceberam, mas até agora a gente só fez variação no primeiro tempo, né? No tempo 1 e no tempo 3, que dividido em 2/4 seria o tempo 1 de cada compasso. Então agora a gente vai colocar esses graves contínuos no segundo tempo. Pode ser grave contínuo com 4 semicolcheias, ou tirando o primeiro grave, né, da primeira semicolcheia e deixando as outras 3, tirando a segunda semicolcheia, a terceira semicolcheia ou a quarta semicolcheia. E eu vou alternando isso junto com o que a gente já viu no primeiro tempo. Vai ficar mais ou menos assim. O primeiro tempo fica mais a cara do tamborim e o segundo tempo os graves contínuos. Dois. E dois e. Agora vamos manter esse metrônomo para vocês criarem um pouquinho nessa variação de choro sambado. Dois. E... Muito legal, pessoal. Espero que vocês estejam conseguindo entender tudo sobre o choro sambado. A gente estava fazendo no metrônomo a 55. Agora vamos tentar passar para o metrônomo a 70 BPM. Então, se você conseguiu fazer um pouco mais lento, com facilidade, vamos passar agora um pouquinho mais rápido. Vamos lá. Dois. E dois e.
Beleza? Vou deixar só vocês com o metrônomo. Tic, tic, pangarunga, dunca, tica, ticaranga, pac, tic, pang, tanga, dunca, tica, tangaranga. 1, 2, 1, Beleza. Deixei vocês um pouquinho a mais com o metrônomo para ir soltando desde aquele primeiro exercício de choro sambado até agora esse último com os tapas, com os graves contínuos. Então é legal vocês estudarem passo a passo, deixar isso bem firme e nunca esquecer que isso é uma variação, não é uma levada de choro sambado. É como eu falei no começo, é a minha base, minha levada mesmo de choro sambado de samba é aquela 1, 2, 3, 4, mexendo essa rotação na segunda e na terceira semicolcheia, e de vez em quando eu venho soltando essa variação de choro sambado que tem essa ligação do tamborim com os graves contínuos e que dá um grande balanço para essa levada, tá certo? Então vamos para a nossa música, que vou tentar aplicar um pouquinho nessa terceira parte do Flamengo. Chegamos na parte C da música Flamengo, do Bom Filho de Oliveira. E nós, professores da Escola de Choro, quando fomos gravar essa música para deixar aqui como base do estúdio de vocês, nós resolvemos gravar essa parte C de um jeito mais sambado. Ficou mais um choro sambado do que machichado. A gente achou isso bem legal para mostrar para vocês como dá para a gente tocar dois ritmos diferentes numa mesma música. E acabou que se encaixou muito bem com a melodia, esse jeito mais sambado que o pandeiro, o cavaquinho e o violão estão fazendo. Ficou muito legal junto com a melodia, com a interpretação mais sambada que eles começaram a fazer depois que a gente propôs essa parte sambada na parte C do Flamengo. Eu vou tocar aqui uma vez para vocês sentirem esse balanço do choro sambado. Ficou bom esse sambado na parte C do Flamengo. Repara que eu faço a variação de choro sambado, mas eu não fico fazendo ela o tempo todo na parte C. Eu começo ela com o choro sambado, começo a parte C fazendo essa variação de choro sambado até chegar numa convenção. Não sei se vocês repararam que
eu, o cavaquinho, o violão, eu acho que até o bandolim tá fazendo essa convenção, pam, 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 pam. E aí depois dessa convenção, eu sigo na base do choro, do samba, do choro sambado, que é a base. Tá certo? Então eu começo. Eu faço quase a mesma coisa nos dois Cs. Começo fazendo a variação de choro sambado e aí, depois da convenção, eu sigo no choro base, no samba base. Eu queria falar um pouco sobre essa convenção. Eu quero fazer ela de duas maneiras. No primeiro C, eu vou fazer ela de uma maneira mais direta, sem parar a condição de platinela. E no segundo C, eu vou dar um tapa e depois desse tapa eu faço uma pausinha de semicolcheia e continuo a convenção. Então eu vou fazer aqui primeiro a convenção que segue direto. Vocês viram onde ela começou? Ela começou no segundo tempo, na quarta semicolcheia do segundo tempo. E aí depois eu fiz um grave na ponta, na segunda semicolcheia do primeiro tempo, do próximo compasso. E depois duas colcheias no segundo tempo. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Vocês viram aí onde que cai a acentuação? Na quarta semicolcheia do segundo tempo, que vai estar aberto aqui, eu vou botar o tapa. Na segunda semicolcheia do primeiro tempo, e esse tempo eu vou estar com a pulsação aberta, eu faço ali com os dedos na segunda semicolcheia, e no segundo tempo, com o polegar na primeira e na terceira semicolcheia, eu vou terminar minha acentuação dessa convenção. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Beleza? Essa é a variação que eu vou fazer no primeiro C do Flamengo. Então eu vou vir ali, começando com a variação de choro sambado, essa convenção, depois continuo com choro, só a base, volto de novo para fazer a variação de choro sambado, essa mesma convenção, choro, para depois eu ir para o segundo C. E aí no segundo C eu vou fazer essa convenção diferente. Vai ter aquela acentuação na quarta semicolcheia do segundo tempo, né? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Depois disso, eu vou dar uma pausa de semicolcheia, para depois eu continuar a acentuação na segunda semicolcheia. E essa acentuação da segunda semicolcheia eu vou vir fazer com o dedão. Vou fazer essa primeira acentuação com o polegar, movimento irregular, para ir no segundo tempo eu fazer os dois polegares em colcheia. Vai ficar mais ou menos assim. Essa segunda convenção que eu vou usar no segundo C.
2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Ver como é que fica a pulsação. Beleza? Então, essa é a convenção que eu vou usar no segundo C, para dar essa diferença. Uma convenção mais direta, mantendo as platinelas sempre ali em semicolcheia, e aí no segundo C eu tenho essa pausinha que vai dar um destaque maior para essa acentuação, tá certo? Então, vamos tocar na música para ver como é que vai ficar? Lembrando, 2 vezes o C, o primeiro C faço a convenção direta, começando com a variação de choro sambado, convenção, choro, variação de choro sambado, convenção e choro. Vou para o segundo C, variação de choro sambado, convenção, que eu dou aquela pausinha depois do tapa, choro, variação de choro sambado, convenção de novo com essa pausinha, e samba e choro para ir para a parte A e finalizar essa parte C. Vamos lá. Vamos lá, choro sambado. 1, 2, 3. Convenção. Choro. Sambado. Convenção direta e choro. Segundo C. Choro sambado. Convenção. Tudo tranquilo? Primeiro C, a gente faz aquela convenção mais direta, segundo C, com aquela convenção parando depois do tapa. E todo comecinho eu faço a variação de choro sambado que a gente viu nessa aula toda. Pode usar todas aquelas possibilidades, se não pode fazer de uma maneira mais simples, tá certo? É legal você aproveitar esse recurso que tem aqui no YouTube, de diminuir a velocidade dos vídeos. Você vai conseguir ver eu fazendo tudo isso daqui em câmera lenta, pode ajudar vocês a entender melhor o que eu estou fazendo. Vou tocar mais uma vez, dessa vez eu não vou atrapalhar aqui falando no meio da música, para vocês verem certinho o que eu estou fazendo. 1, 2, 3. Muito bem, e agora para vocês estudarem, eu vou soltar a música de novo, vou soltar esse trechinho dos 2C, sem o meu pandeiro, sem a minha voz, para vocês ficarem estudando, né, só esse trechinho, bota ele lá no repeat ali, para vocês ficarem tocando e usando todas essas possibilidades que a gente viu nessa aula toda, tá bom? Bora lá! 1, 2.
gostoso que fica esse sambado no meio do machichão, né? Que é esse Flamengo. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Na próxima será a nossa última aula. Nós vamos tocar a música inteira e espero vocês lá, tá bom? Beijão, estudem bastante e até a próxima.